Que a bênção do Senhor te acompanhe. Que a bênção do Senhor esteja sobre a tua casa, sobre a tua vida. É, não é? Glória a Deus. Oh, que bênção, né? Bênção ter você aqui nessa manhã. Diz que nos últimos dias irão esfriar, né? Congelar. Abra a tua Bíblia em Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6. Que bom, né? Diz assim, ó, Mateus capítulo 6, versículo 1, diz assim: Guardai-vos de trazer as vossas esmolas diante dos homens, para serdes vistos por eles. Aliás, não tereis galardão junto ao vosso Pai que estás nos céus. Quando, pois, deres esmola, não faça tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas, na sinagoga, nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas, quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a direita, para que a tua esmola seja dada ocultamente, e o teu Pai que vê em secreto recompensará publicamente. Olha que bênção, né? Por isso, tudo aquilo que fazemos, fazemos para agradar a Deus. Amém? Tem pessoas que gostam de... Hoje é muito fácil, né? Está muito comum, né? As pessoas postarem alguma coisa. Mas na maioria das vezes não é porque a pessoa ela quer postar para dizer assim, puxa, estou legal, tô postando aqui porque eu estou num passeio. Mas algumas pessoas falam assim, vou postar para aquela minha vizinha ver, né? A pessoa está mais preocupada com a vizinha, está mais preocupada com o tio, com a tia. Não, eles têm que ver que eu estou bem. E na verdade, irmãos, a alegria nossa é estarmos com a nossa casa, com a nossa família. Isso que temos que ter, é saber que Deus está conosco, saber que é Deus que tem abençoado. E tudo aquilo que você fizer, faça para agradar a Deus. Amém? Se preocupe em agradar a Deus. Eu estou agradando a Deus? Deus está feliz com as minhas atitudes, com aquilo que eu estou fazendo? Então, você já saiu ganhando. Nunca procure falar, não, porque nunca nós vamos agradar ninguém. Na verdade, nunca a gente vai conseguir agradar. Jesus passou aqui na terra e... né, foi a pessoa que foi ainda, ele agradou mais assim aos religiosos quando ele estava na cruz do que quando ele estava fazendo um milagre. As pessoas, puxa, agora conseguimos neutralizar Jesus na cruz. E sempre assim, as pessoas vão se alegrar em ver a nossa derrota. Amém? Por isso, faça sempre a vontade de Deus. Agrade a Deus. Louve a Deus. Adore ao Senhor. Faça o melhor todos os dias para o Senhor. Amém? Vamos agradecer e agradar ao Senhor nesta manhã. Pai, obrigado porque estamos aqui na tua casa. Obrigado pela oportunidade que o Senhor nos concede. Obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós. A mão do Senhor tem estado conosco. A mão do Senhor tem livrado, tem trazido providência. O Senhor tem suprido todas as nossas necessidades, Senhor. Agradecemos pelo ar que respiramos. Agradecemos pelo dia que nasce. Agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos concede nessa manhã de adorar, de bendizer, de estarmos na tua presença e na tua casa. Gratidão, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem realizado em nossa vida, em nosso meio. Senhor, somos gratos ao Senhor por todas as tuas bênçãos e as tuas vitórias, Senhor. Seja com cada casa. Abençoa cada família, abençoe os lares. Fala conosco nesta manhã, traz a tua palavra de vitória, traz a tua palavra de conserto, traz a tua palavra de cura aos nossos corações, Deus. Abençoa, Senhor, a cada um. Abençoa, Senhor, a nossa semana. E tudo aquilo que vamos realizar, tudo seja para a tua honra e para a tua glória, Senhor. Entregamos esse culto, entregamos a nossa vida, entregamos os louvores que vamos cantar ao Senhor. Que tudo, Deus, que vamos fazer nesta manhã, tudo seja para a tua honra e para a tua glória, Senhor. A Ele nós te agradecemos, a Ele nós entregamos e a Ele nós
cultuamos nesta manhã com toda a alegria que temos no nosso coração, no nome de Jesus. Diga assim comigo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, é o poder, é a glória para sempre. Amém e amém. Dá uma linda salva de palmas e glorifica o nome do Senhor. Bata a palma e glorifica. Aleluia, paz do Senhor seja com todos, amém, igreja? Glórias a Deus. Vamos adorar ao nosso Senhor Jesus. Vamos pedir: abra, Senhor, os olhos do nosso coração. Queremos te ver, queremos contemplar toda a beleza do nosso Senhor. Quero te ver, Senhor. Abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração. Quero te ver, Senhor. Abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração. Quero te ver, Senhor. Abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração. Quero te ver ser exaltado, exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória. Derrame teu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória. Derrama teu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Abra os olhos, abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração. Quero te ver, Senhor. Abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração. Quero te ver, Senhor. Exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória. Derrame teu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória. Derrama teu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Quero te ver, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, Senhor. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Quero te ver,
quero te ver, quero te ver, quero te tocar, quero te abraçar, quero te ver, quero te ver, quero te ver, quero te tocar, quero te abraçar, quero te ver, quero te ver, quero te ver, quero te ver, quero te tocar, quero te abraçar, quero te ver, quero te ver, quero te ver, quero te tocar, quero te abraçar, quero te ver, quero te ver, quero te ver, quero te tocar, quero te abraçar, quero te ver, mais uma vez quero te ver, Senhor, quero te ver, queremos contemplar, Senhor, quero te ver, quero te tocar, quero te abraçar, quero te ver, quero te ver, queremos te ver, Senhor, oh, porque tu és bom, oh, aleluia. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que é. Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que é. Senhor, tu és bom, tua misericórdia para sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia para sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que é. Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que é. Te adorarei, Senhor. Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que suas vozes te adorarei. Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que é. Mais uma vez, te adorarei. Adora o Senhor nessa manhã. Aleluia, aleluia, Senhor, te adoramos. Aleluia, te adorarei por tudo que é. Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que é. Por tudo que é, Senhor, por tudo que é. Por tudo que é. Deus é bom.
Aleluia, Tu és bom, Senhor. Nós Te louvamos. Aleluia, Jesus. Aleluia, nós vamos cantar uma canção nova nesta manhã. Aleluia. O nome dela é Escape, porque o Senhor tem escape para nós em todas as circunstâncias, em todos os laços, em todas as armadilhas que o inimigo tenta lançar contra as nossas vidas, mas o Senhor sempre tem escape para cada um Glória a de Deus. nós. O inimigo tenta laços e embaraços pra me envergonhar, mas não vai, porque eu não estou sozinho nesta guerra. Está comigo o braço forte do Senhor. Aquele que aquieta o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo, faz o leão jejuar. O berço derrama as muralhas, o estéreo faz mãe de filhos. É o sangue que é dado alto, não temas, sou contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá muitas nuvens que transfaz de bênçãos. Ouça a voz, Jesus já escape livramento. Tenta laços e embaraços pra me envergonhar, mas não vai. Eu não estou sozinho nessa guerra. Está comigo o braço forte do Senhor, aquele que acalma o vento, que aquieta o mar, tira a força do fogo, faz o leão jejuar. Eu desço derrubar as muralhas, da estéreo faz mãe de filhos. É o mesmo que bradar do alto, não temas, sou contigo. Eu já tenho um caminho aberto pelas águas, faz romper em meio ao deserto. Haverá outros que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Eu já tenho, eu já tenho o caminho
pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuva de bênção. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Aleluia, Deus te dá o escape e o livramento em todas as circunstâncias. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Aleluia. Glórias a Deus. Você já pode ouvir a voz de Deus nesta manhã. Deus está manifestando o seu poder em nosso favor nesta manhã. Deus está dando escape, Deus está dando livramento, a salvação. Aleluia. Oh, aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia. Oh, maravilha. Você pode se assentar. Que bênção, não? Que louvor maravilhoso, né, irmãos? Oh, que bênção, né? O Senhor, Ele abre portas. O Senhor manda chuva de bênção. O Senhor dá livramento em cada momento. Pastor Adilson, vem aqui. Pastor Adilson hoje está elegante, né? Nossa, eu falei, meu Deus do céu, que homem bonito. Ana, que bênção, né, pastor Adilson? O pastor Adilson é uma bênção para nós aqui, né? É um privilégio ter ele aqui, os pastores aqui, cada um deles, né? E a gente tem o privilégio de repartir aqui o altar. Sempre tem um pastor aqui diferente, pregando, ministrando, e a gente crescendo junto, né, pastor? Para nós é um privilégio. Amém? Vamos abençoar a vida do pastor? Fazer uma oração por ele, né? Senhor Deus, obrigado pela vida do pastor Adilson estar aqui, Senhor. Nossa, nós se alegramos tanto, Senhor, pela presença dele. Tem sido uma bênção aqui para nós, para a nossa igreja e para as outras igrejas onde ele tem ido pregar também. Usa a vida dele sempre, Senhor. Sempre, Deus, ele continue sendo esse canal de bênção na vida de muitas pessoas. Nós agradecemos no nome de Jesus. Amém e amém. Obrigado. Bom dia, meus amados. Bom dia. Que o Espírito Santo de Deus fale conosco nessa manhã. O terno olhou para mim e falou, estou com saudade de você, rapaz. Aí eu falei, então tudo bem, né? Vamos colocá-lo, né? Vamos colocar e a gente, tempo que não usa, fica meio engessado até. Mas tem um pastor que foi meu mentor, que quando ele chegava de terno, a gente coçava a cabeça. Fala, hoje vai vir exortação. Todo mundo já sabia, né? E até ele brincava, não se preocupem que hoje não é exortação, né? Pode ficar tranquilo, meu irmão, não tem exortação. Pelo contrário, a gente vai trazer aqui uma palavra com muito amor, com muito carinho, e que essa palavra possa invadir nosso coração, nosso entendimento, e que Deus, o Espírito Santo, seja conosco. Quais as notícias que você tem ouvido ultimamente? Notícias boas ou notícias ruins? Tá difícil, né, meu querido? Tá difícil. E as notícias, elas têm um impacto em nossa vida, seja uma notícia boa ou seja uma notícia ruim.
ela tem um impacto tremendo na nossa vida. As notícias, ela tem o poder de nos manipular. As notícias, ela tem poder de manipular as massas. Em 1938, um jornalista americano, locutor de rádio, ele anunciou via rádio: estamos sendo invadidos por alienígenas. E foi tão real a maneira que ele passou essas notícias, que o povo americano entrou em pânico, causando pânico no povo em 1938, trazendo o impacto. Olha só para você ver o poder que uma notícia ela causa na vida das pessoas, ela causa em nossas vidas. Porque a notícia ela pode ser tendenciosa, de acordo com interesses, seja eles de aglomerados, sejam eles políticos. E nós temos uma tendência muito grande de potencializar notícias ruins. A gente está aí no período de inverno, e se eu conversar com alguns irmãos e falar, olha, uns tempos atrás aí eu estava com uma gripe, peguei uma gripe, a pessoa com certeza vai falar, eu também peguei gripe, só que eu estava com dor nas costas, eu estava, de cama, meu joelho esquerdo eu não conseguia andar direito, porque nós somos tendenciosos a aumentar, a potencializar notícias ruins. E a gente precisa aprender a filtrar as notícias. Tudo aquilo que a gente ouve, nós temos que ter um filtro em nosso ouvido e filtrar e ver o que a Bíblia fala a respeito de tal notícias. Porque certas notícias podem ser ruins, mas de acordo com a Bíblia é necessário acontecer. Então a gente precisa filtrar notícias. Está em crise. O país está em crise, mas a Bíblia fala que o justo vai viver pela fé. Filtramos a notícia. Filtramos. Filtre toda notícia que você for ouvir. Eu quero falar com vocês sobre esse tema. Quais as notícias que nós temos ouvido? Por isso, abra a sua Bíblia em Marcos, capítulo 1, versículo 14 e 15. Marcos, capítulo 1, versículo 14 e 15. Todo mundo achou aí? Vamos lá. E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galiléia, pregando o evangelho do reino de Deus e dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Aqui Marcos está falando sobre a prisão de João Batista, e todos nós conhecemos a história de João Batista, que logo após de preso, passado algum tempo, ele foi decapitado. E vem Jesus para Galiléia, pregando o evangelho. Vem Jesus na Galiléia trazendo àquelas pessoas boas notícias.
pregando boas notícias, falando sobre boas notícias. E quando Jesus, na Galileia, ainda no começo do seu ministério, ele lá entra no templo num sábado, e ele pega o texto de Isaías e lê o seguinte, lá em Lucas 4, 18, 21. Não precisa abrir, eu vou ler aqui, meu querido. Jesus entra no templo e lê um texto de Isaías 61, que diz o seguinte: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para curar os quebrantados do coração, para pregar a liberdade aos cativos, conceder a restauração da vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Jesus, ele veio trazendo boas notícias. E quando Jesus no templo lê essa passagem de Isaías 61, está cumprido uma profecia do profeta Isaías, cerca de 700 a 800 anos antes de Cristo, se cumprindo o dia aceitável do Senhor. Quais são as boas notícias que Jesus veio pregando? Quais são as boas notícias que Jesus veio anunciando? Notícias de libertação para o povo, notícias de cura para aquele povo que necessitava, notícias maravilhosas aos oprimidos, notícias aos desamparados, aos algemados, notícias para aqueles homens que carregavam fardos que não suportavam mais em suas costas, notícias boas para aqueles que tinham um jugo pesado sobre os seus ombros, notícias boas para aquelas pessoas que não aguentavam mais tempestades e problemas em suas vidas, notícias boas de esperança que haviam perdido nas suas vidas. Esperança, como nós já falamos esses dias atrás. Aquela árvore cortada, aquela raiz apodrecida, mas ao cheiro das águas, elas iriam se levantar novamente e trazer o renovo, os frutos em suas vidas. Aqui Jesus traz esperança para aquele povo que havia perdido a esperança. Jesus vem trazendo uma boa notícia de amor, de misericórdia e de muita graça sobre aquelas pessoas. Jesus, ele vem trazendo boas notícias para quebrar aquelas algemas da religiosidade que assolava aquele povo. Tanta religiosidade que o povo não aguentava, nem os próprios sacerdotes conseguiam cumprir tantos preceitos e rituais, mas colocava em cima daquele povo toda a lei. E Jesus vem para quebrar o jugo da opressão religiosa. Meus irmãos, existe um perigo muito grande à questão da religiosidade. Às vezes, há um perigo muito grande de nós nos tornarmos praticantes de rituais litúrgicos. E é um problema muito sério isso. E eu confesso a vocês que eu, particularmente, já vim na igreja para cumprir um ritual litúrgico. Eu já vim, fiquei na igreja, cantei, ofertei, ouvi a palavra e fui embora. Cumpri o ritual. É diferente quando a gente vem para a igreja para adorar a Deus, para louvar a Deus, para agradecer a Deus com o coração aquecido.
é diferente. A gente senta e sabe os cânticos que vai ser cantado, sabe a hora do ofertório, sabe a hora que vai orar, sabe a hora que vai pregar e sabe a hora que vai terminar. E se passa da hora que vai terminar, a gente tem comichão. Aí não termina logo esse culto, né? A gente fica com comichão. Parece que se torna um peso vir para a igreja. Conhecemos a liturgia inteira. Mas Jesus, em Mateus 11, 28, diz o seguinte: vinde a mim, o meu jugo é leve, o meu jugo é suave, não tem peso, é suave, e aprendei de mim que sou manso. A gente tem que vir para a igreja quebrando toda a religiosidade da nossa vida e entender que o estar na igreja é um privilégio, que estar na igreja é um prazer, que estar na igreja é algo que tem que alegrar o nosso coração. Existe um grande pregador, John Wesley. Eu creio que já contei essa história aqui. Ele era filho de um pai anglicano, de um pastor anglicano, e John Wesley, bem resumidamente, ele vai para a América para pregar o evangelho aos índios americanos. Fica 18 meses e volta frustrado. Não converteu ninguém. Ele mesmo falava, eu preciso me converter. Mas voltando da viagem, pega o navio, e aquele navio começa a enfrentar uma tempestade no mar. E o navio começa a chacoalhar. Quem já andou de navio aí sabe, né? Eu fiz um cruzeiro e o negócio balança, tem hora que balança. Você olha aquela imensidão de água e fala, não tem jeito. Aqueles barquinhos lá, fala, isso não resolve nada. E eu imagino John Wesley olhando aquela tempestade e ele fica com medo. Mas dentro daquele navio existiam os moravianos, que hoje fica na região da Tchecoslováquia. Os moravianos com uma tendência forte da influência alemã. Os moravianos cantando. Os moravianos louvando, os moravianos agradecendo a Deus em meio ao caos. Olha que diferença. John Wesley com medo e os moravianos louvando a Deus pelas circunstâncias. Chegando de volta na Inglaterra, Wesley vai para assistir um culto com os moravianos, na rua Wandergate. Lê-se uma passagem do apóstolo Paulo, de uma carta escrita aos romanos, sobre justificação pela fé. E aquela palavra sobre justificação pela fé invade o coração de John Wesley e aquece o coração de John Wesley, o transformando. John Wesley, quando ouve aquela palavra, quando há o poder do Espírito Santo de Deus atuando na vida dele, ele começa a pregar, a levar as boas notícias nas
praças, ele começa a pregar, a levar as boas notícias nos hospitais, ele começa a pregar e a levar as boas notícias aos presídios. E aqueles homens que ouviam John Wesley na praça, aquelas pessoas que ouviam John Wesley nos presídios, aquelas pessoas que ouviam John Wesley nos hospitais, começaram a entregar o seu coração a Jesus, e começou a haver uma revolução na Inglaterra. John Wesley começou a mudar um bairro, John Wesley começou a mudar uma cidade, John Wesley mudou uma nação, a Inglaterra, com o poder do Espírito Santo de Deus. John Wesley teve toda a religiosidade quebrada em sua vida, recebendo o poder de Deus. A gente precisa quebrar isso. Eu preciso quebrar isso. Nós precisamos quebrar isso. A igreja do Senhor precisa quebrar isso. Parar de praticar rituais litúrgicos. Nós temos que pedir a Deus: Deus, me dá um coração aquecido. Deus, me dá um coração alegre. Deus, eu quero vir para a igreja, não cumprir um ritual. Eu quero vir na igreja para te adorar, para bendizer o teu nome, para glorificar o teu nome, porque somente tu és digno de receber a nossa adoração. Glória a Deus. Que os nossos lábios possa sair essa adoração, que possamos ter a alegria da salvação que há em Cristo Jesus, que a gente possa dizer, como o salmista disse: me alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor, Salmo 122, um dia nos teus atos, Senhor, é melhor do que 1000 em qualquer outro lugar. Vamos pedir a Deus: Senhor, traz de volta aquela chama que a gente tinha do primeiro amor em nossas vidas, aquela vontade de ir para a igreja, aquela vontade de estar na igreja, aquela vontade de aprender a tocar um instrumento, aquela vontade de falar assim: um dia também quero ser pregador do evangelho, a vontade de falar assim: eu quero estar na igreja, varrendo a igreja, eu quero estar dentro da igreja, porque um dia na igreja é melhor do que os outros 6 em qualquer outro lugar na minha vida. Não vamos deixar que o primeiro amor se apague na nossa vida. E se esse primeiro amor estiver ficando morno, vamos pedir a Deus: Senhor, traz de volta esse amor na minha vida. Senhor, mexe com as minhas estruturas. Senhor, traz um avivamento na minha vida. Senhor, traz um avivamento na sua igreja. Senhor, mexe conosco. Tira toda essa coisa morna da nossa vida. Tira todo esse desânimo da nossa vida. Traz ânimo, Deus, na nossa vida, Senhor Jesus. Oh, Espírito Santo, move as águas em nossa vida. Move as águas na sua igreja, Deus. Traz, Senhor. Traz de volta, Senhor, toda essa alegria da salvação, como Davi falava. Traz de volta em mim, Senhor, eu pequei, mas traz de volta em mim a alegria da sua salvação. Deus, perdoa pelos nossos pecados. Deus, perdoa pelos meus desânimos. Deus, perdoa por tudo aquilo que eu não tenho desejado em estar na tua casa. Perdoa, Senhor, mas traz a alegria da tua salvação na minha vida. Traz, Senhor, o amor, Senhor, na minha vida, Senhor. Traz, Senhor, a comunhão contigo, Senhor, em minha vida. Oh, meu Pai. Deus, Ele não mudou ainda. Nós mudamos. Nós mudamos e nós mudamos muito. Mas Jesus, Ele continua trazendo a boa notícia da salvação. João 1,14. O Deus encarnado, cheio de graça, habitou sobre nós e veio falando sobre essas boas notícias. Eu vim para trazer a salvação aos gentios. Trazendo boas notícias
da manifestação da graça de Deus, Tito 2,11. A graça de Deus é manifesta a todos os homens. Trazendo a boa notícia da paz, João 14:27. A minha paz eu vos dou, não como o mundo a dá. Trazendo boa notícia da esperança, Colossenses 1:23. Não se aparte da esperança. Jesus vem pregando boas notícias. Jesus vem pregando o tempo aceitável do Senhor. O tempo foi cumprido, mas olha só, existe um reino que está próximo. Jesus vem pregando, olha, tem um reino próximo. Olha só, está próximo o reino de Deus. Está próximo. Não sei quantos aqui lembram que a gente estudou um pouquinho sobre 70 semanas de Daniel e a gente viu alguns reinos. Reinos. Vários reinos já passaram pela história. Já tivemos o reino egípcio com sua engenharia matemática e escrita. Já tivemos o reinado assírio sanguinário, matando muitas pessoas. Já tivemos o reino babilônico com a sua arquitetura maravilhosa. Já tivemos o reino grego com sua filosofia e cultura. Já tivemos o reino romano com seu poder, autoridade e riqueza. Já tivemos o reinado otomano. Já tivemos o reinado britânico no século XVIII e XIX, conquistando parte da África, a Índia, aí onde surge aquela figura que todos conhecem, chamado Gandhi. Já tivemos vários conquistadores na terra, Gengis Khan, Alexandre o Grande. Todos esses reinos foram conquistados, mas passaram. E Jesus, ele fala lá em Daniel 2:44, que Deus vai estabelecer um reino. Deus vai estabelecer um reino que jamais será destruído, um reino que jamais passará, um reino que irá consumir todos os demais, um reino que será eterno e um povo que será sempre seu. O reino de Deus para o crente é a realidade da glória futura em toda a sua totalidade. Deus vai estabelecer um reino que jamais passará. E nós, como povo dele, vamos fazer parte desse reino. A igreja de Jesus, meu querido, tem que ser uma gota da glória de Deus aqui na terra. A igreja do Senhor Jesus hoje tem que ser uma gotícula, uma gota da glória de Deus aqui nessa terra. As pessoas têm que olhar para nós e falar: por que esse povo é tão alegre? Por que esse povo é feliz? Eles têm algo diferente e eles têm que vir em si nós, porque se nós temos o Espírito Santo de Deus na nossa vida, nós temos os frutos do Espírito: paz, bondade, benignidade, alegria, gozo. Uma gota da glória de Deus aqui na terra. A igreja tem que ser um pedacinho do céu. Mas, infelizmente, o que nós estamos vendo hoje, me parece que muitas igrejas praticando os rituais. E eu já tive a infelicidade de ouvir de uma pessoa: não, Adilson, já fui na igreja, eu já cumpri a minha obrigação. Cumprir a obrigação é tudo aquilo que o Senhor Jesus fez por nós, tudo aquilo que Ele passou por nós. Na realidade, nós não merecíamos nada, mas só a salvação que Ele nos deu, só a salvação que Ele nos proporcionou, só o resgate das garras
do inimigo, só o resgate de estarmos no inferno. A gente não precisa de mais nada. A gente não precisa receber mais nada. A gente só era para estarmos na igreja do Senhor Jesus, louvando e glorificando e agradecendo por isso que Ele fez por nós. Porque o reino de Deus, Ele é justiça, Ele é paz, Ele é alegria e Ele é amor através do Espírito Santo. Jesus, Ele vem pregando: arrependei-vos e crede no Evangelho. Os apóstolos creram, pregaram essas boas notícias. Os discípulos dos apóstolos creram e pregaram estas notícias. E essas boas notícias chegou até nós. E nós cremos e pregamos essa boa notícia. O tempo está cumprido. O reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Tem um professor que ele pegou um grupo de alunos que fez um seminário e levou para conhecer a casa de John Wesley. Esse homem que a gente acabou de falar sobre ele. Chega lá, os alunos foram conhecer a casa de John Wesley, e eu já tive a curiosidade. Olha a internet como é boa, né, Andressa? A casa de John Wesley. Então apareceu lá. É um museu, né, a casa de John Wesley. E ali, né, você olha a casa, uma casa comum, e dentro da casa, John Wesley era bem metódico, ele tinha o seu tempo com Deus de oração, ele tinha o seu tempo de estar lá lendo a palavra de Deus. E quando esse professor leva os alunos, na hora de voltar, todos voltam para o ônibus e estava faltando um aluno. E o pessoal, professor, está faltando um aluno. E quando esse professor volta lá e vê aquele aluno ajoelhado, orando, dizendo o seguinte: Deus, como o Senhor fez com John Wesley, faz comigo. Como o Senhor aqueceu o coração de John Wesley, aquece o meu. E aquele professor chama aquele aluno: Billy Graham, vamos. Não sei quantos conheceram Billy Graham. Um dos grandes pregadores americanos. Converteu milhares e milhares de pessoas através das suas caravanas. Deus, o Senhor fez tanta coisa com grandes homens, faz comigo. Faz comigo, Deus. Já pensou se todos nós aqui, nessa manhã, orássemos assim? Deus, o Senhor fez grandes coisas com grandes homens. Faz comigo. Você imagina só o que vai acontecer. Imagine só. Eu, pastores, membros, músicos, qualquer um aqui, falar: Deus, aquece o meu coração. Deus, transforma de fato a minha vida. Mexe nas minhas estruturas, Deus, e me traz um coração aquecido, fervente e com sede de te buscar, te adorar. Glória a Deus. Nós vamos cantar. Gostaria que os músicos estivessem aqui para cantar uma música, um cântico. Mas que não seja simplesmente cantar, que seja uma adoração ao Senhor.
que seja um culto de adoração. E nesse momento de adoração, vamos pedir para Deus: Deus, aquece o meu coração. Traz a tua alegria na minha vida, a alegria da salvação. Tira todo o jugo, tira todo o peso. Traz o teu amor, traz a tua graça e traz a tua misericórdia na minha vida, em nome de Jesus. Como Zaqueu, quero subir no mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar tua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá a tua paz. Largo tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Vamos nos colocar de pé na presença de Deus. O Espírito Santo, ele está aqui nesta manhã, conta tudo a ele. Diga a ele: me ajuda, Espírito Santo. Oh, xarabalabará, quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti, chamar tua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, Espírito Santo. Sou pequeno demais, me dá a tua paz. Largo tudo pra te seguir. Aleluia. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Senhor, faz um milagre em nós nesta manhã, Jesus. Transforma as mentes, os corações, uricanderábias. Faz, ó Deus, adoradores, uricabias, choreas. Nos reveste, ó Pai, com a tua palavra, com a tua verdade, uricanderai. E que em nome do Senhor Jesus, ó Espírito Santo, Abia Calabadabia, Arabachou e Arabastaia, reveste, Espírito Santo, a tua igreja de poder nesta manhã. Poder, ó Pai, para orar do Icabalábia. Poder,
Candorobalai. Precisamos de ti, Espírito Santo, Espírito Santo, e Canderai. Traz o avivamento, Espírito Santo, e Cando, e Bahai. Traz, Espírito Santo, a alegria do Senhor, tu encaderai. Alegria, Deus, para te servir, ó Deus, com o coração pronto, com o coração aberto, dizendo: Espírito Santo, e cábia, nos perdoa, Recanderábia, perdoa os pecados, e caba da badai, e tira de nós, Espírito Santo, tudo aquilo que rouba, Racanderai, o lugar de Jesus na nossa vida, Uricanderai. Então vem, Espírito Santo, e Caderábia, batiza, e a cadagadai, chubicadadadábia. Venha como no dia de Pentecoste, Espírito Santo, e Canderai, e traz a tua igreja da tua presença renovada, e a candodebadaia. Renova, Senhor, cuiquei, ochomihai. Ah, Espírito Santo, ah, Espírito Santo, Espírito Santo de Deus, cuiquei. Enche este lugar, cuicaderábia, nabadai. Enche com a tua glória, Senhor, cuicadeai. Traz, ó Deus, cuicadidade, astoridíbia, dodiai. Ah, Espírito Santo, como nós precisamos da tua ajuda, Aragadai. Como nós precisamos de ti, Espírito Santo. Ai, que tu diga de ai, sui manai. Ai, Espírito Santo, ah, tu que dedai, nos ajuda em nossas fraquezas. Ai, Espírito Santo, e que tu destruidilhai. Ai, Espírito Santo, como tem mexemihai. Ai, Espírito Santo, como eu preciso de ti. Ai, Espírito Santo, como a tua igreja precisa de ti. Oh, Duiquederebia, Shabadai, Adiasturi, Cantoria, Derábia, Aramádia, Dadarádia, Saracábia, Shuniai. Espírito Santo de Deus, Urias. A igreja Aracábias, busque o Espírito Santo nesta manhã para a tua vida, Aricandalábia. Diz, Espírito Santo, eu estou tão fraco, abatido, Uricandarai, e eu preciso voltar ao primeiro amor. Eu preciso voltar ao primeiro amor. Eu preciso voltar, Senhor. Diga a Ele, igreja Aricandarábia. Diga a Ele, eu não sou nada, Senhor. Eu não sou nada, Senhor. Eu não sou nada se não tiver a tua presença, Espírito Santo. A igreja, a presença de Deus é muito forte neste lugar. A presença do Espírito Santo é muito forte sobre a tua vida, Aragábias. Ai, Espírito Santo, vem com gemidos inexprimíveis, Arabaxudiai, e liberta com a distinta dignidade. Nos liberta, Senhor, da guerra súbia de coube, de diabia, subiai. Ai, Espírito Santo, e cantas, oh, bidábias. Começa a ficar agora em silêncio e deixa a tua alma orar. Deixa a tua alma chorar na presença dEle. Deixa a tua alma se derramar na presença do Senhor. E acante o Sívias. Diga, eu te adoro, Ribiricábias. Vem, Espírito Santo, transforma esta igreja. Transforma os corações, Espírito Santo. Ah, igreja, se vocês em que digam, bichibiás, pudesse sentir o agir
Rábias, samacábias. O agir do Senhor aqui é muito forte. Enche o bicásias. Enche-nos, Senhor, com indignigácias, duricírias. E faz o icabadácias. E faz de novos vasos novos na tua presença, Senhor. Nos faz vasos novos diante de ti, ó Pai. Nos faz adoradores, ó Deus, o icácias. Aquele filho, aquela filha que todos os dias vai dizer: Pai, eu dependo do Senhor. Eu preciso do Senhor. Oh, xiribicais. Oh, Espírito Santo, vai deixando de cadeadas sômias. Nós escabiáceas, nós não somos nada, ribiquências, se não tiver a presença do nosso Deus. Se o Espírito Santo não nos colocar de pé, se o Espírito Santo não dizer eu te ajudo, se o Espírito Santo não te fortalecer, oh, xibiás, oh, xibiriábias, oh, ninicástias, Espírito Santo, oh, Espírito Santo, que diga graças, ó Deus. Oh Deus, que essa presença nunca falte na minha vida, na tua vida, oh Encaderás. Que essa presença gloriosa do Senhor nesta manhã. Deus vê tudo, igreja. Deus sabe tudo de nós, Uricanderábias. Deus sabe tudo que você precisa. Ele sabe a maneira que você entrou. Ele sabe quando te desprezam. Ele sabe quando te rejeitam. Ele sabe quando você está sofrendo. Então deixa Ele te ajudar. Deixa Ele te encher. Oh, xidiriás, Espírito Santo. Oricanderai, churibirás, Espírito Santo, vem neste lugar. Xericabiri, xeribiás, toque em nossas vidas, toque em nosso ser, Espírito Santo, derrama sobre nós o óleo do Espírito, óleo para curar, óleo para sarar, óleo para levantar, Chuiquito de Chibris, este meu irmão. Sinta a presença dele, igreja. Sinta a presença do Pai aqui. Sinta o poder do Espírito Santo derramando sobre nós. Seja cheio dele. Seja cheio da graça. Seja cheio de cai. Seja cheio de mim, diz o Senhor. E comece a glorificar. Diga glória a Deus. Diga aleluia. O Senhor está aqui, Ori, para te ajudar. Ele quer fazer coisas novas. Ele vai fazer o melhor de Deus acontecer na tua vida, na tua casa. Seja cheio dele. Comece a falar com ele. Conte tudo pra ele. Orianderás, ele te ouvirá. Ele é o Senhor da tua vida. Ele é o Senhor da tua casa. Ele diz: eu vou transformar. Você não vai sair daqui do mesmo jeito. O Senhor está operando. Ele entra em movimento para te abençoar. Espírito Santo,
Erga tuas mãos para o alto e receba dele, Uricandarabai, o poder dos céus. Segura na mão dele e continue buscando a presença do Pai, Oriás, do Filho e do Espírito. Pode chorar, ele vai enxugar tuas lágrimas, Oricanderarás, ele vai te abençoar. Se você cair, ele vai te levantar, Oriás, porque ele é Deus, Uricandarabassubricai, e ele vai te ajudar. É com o Espírito Santo que nós vamos vencer. Então diga a ele: sou eu, Pai, que preciso de ti. Oh, aleluia, 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 aleluia. Oh, glória a Deus, diga glória a Deus. Igreja, seja cheia do poder, ele cai. Seja cheio do poder do Pai, do poder do Filho, do poder do Espírito Santo de Deus. Seja cheio, igreja. Vamos ser cheios da presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vamos ser gratos. Vamos reconhecer a grandeza do nosso Deus. Ainda há tempo de Canderábia, há tempo de Calaiabassuri, há tempo de buscar a presença do nosso Deus. Aleluia. Você que crê, dê um abraço nesse teu irmão que está do teu lado. Abraça ele, Rebricais, e diga: receba o abraço do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Oh, Ricanderais, abraça o teu irmão. Nós somos um, Rabarais. Nós somos um do Senhor. Abraça, dê um abraço. Deseja o melhor de Deus para ele. Deseja a ele a presença do Espírito Santo. Oh, Xiribicais. Ah, diga: meu irmão, seja cheio do Espírito Santo. Seja cheio da presença do nosso Deus. Nós precisamos dele. Nós precisamos dele. Oh, Ricanderai, Xibiricais. Oh, Uriris. Ah, Senhor. Ah, Senhor, ajuda este meu irmão, esta minha irmã. Nos ajuda, Deus, a estar na tua presença, Ricanderábias. Ah, Deus, Uricaderás. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo. Seja bem-vindo, Espírito Santo, na minha vida. Diga: seja bem-vindo, Espírito Santo, lá na minha casa. Seja bem-vindo, Espírito Santo, aqui na igreja, na vida desse meu irmão, na vida dessa minha irmã. Seja bem-vindo, Espírito Santo. Amém? Não dá vontade nem de terminar, né, irmão? Mas a presença de Deus, Ele é muito forte na nossa vida. Olha o que Deus está fazendo com cada um de nós. Olha o que Deus está fazendo com esta igreja, nesse ministério. Vamos considerar, vamos valorizar aquilo que Deus tem feito e aquilo que Deus quer fazer na vida de cada um de nós, amém? Pode aplaudir o Senhor bem forte, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia.
Amém? Oh, glória a Deus. Como Deus é bom, né? Deus é maravilhoso na nossa vida. Que você volte para a tua casa abençoado. Isso é culto, né? Onde tem e acontece, onde a gente dá liberdade. Toda vez que a gente dá liberdade, Deus faz, Deus realiza, Deus transforma, Deus abençoa. Amém? Que você tenha um ótimo domingo, uma ótima semana e que Deus te abençoe grandemente. Amém? Glória a Deus. Deve ter um cafezinho ali, se o Reinaldo não mexeu, tem um cafezinho ali, né? Glória a Deus. Vamos embora para nossa casa. Põe a mão na altura do teu coração, que você tenha uma ótima semana de bênção na tua vida. Deus vai falar ainda muito mais ainda com você durante esse dia. Senhor Deus, obrigado, Deus, por esta manhã. Obrigado, Deus, pelos pastores. Obrigado, Deus, por cada vida que aqui esteve com a gente. Obrigado pelos irmãos, obrigado, Deus, pelas famílias, obrigado, Deus, por cada um, Senhor. Leva, Deus, cada um guardado, abençoado, debaixo das tuas mãos santas e poderosas. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um desde agora e para todos sempre. Amém e amém. Que Deus te abençoe no nome de Jesus.